aberta a 13ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa. O livro de inscrição da tribuna encontra-se à disposição dos senhores vereadores para usarem da palavra durante o expediente. Neste momento, convido o vereador Delcio para fazer a leitura do texto da Bíblia. Já pode fazer assento na mesa no lugar do vereador Márcio, que está em Florianópolis e não vai chegar em tempo. Boa noite. Convido a todos a nós meditarmos sobre o Salmo 134. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistem na casa do Senhor, na hora da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Obrigado, vereador. Convido agora a fazer parte do segundo secretário no lugar do vereador Márcio. Vamos fazer um tio de azul. Dando continuidade, a ata da 12ª sessão ordinária realizada no dia 8 de 4 de 2025 está em discussão. A ata está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste levantando. A ata aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, com exceção do vereador Márcio, que não está ausente. Dando continuidade, solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da súmula da matéria recebida pela mesa diretora, sujeitas à deliberação do plenário. Nada consta. Neste momento, passaremos ao despacho desta presidência sobre os demais documentos recebidos pela Câmara Municipal, não sujeitos à deliberação do plenário. Matéria do Executivo. Projetos. Projeto de Lei Ordinária número 10, 2025 do Executivo. Dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento vigente e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 11, 2025 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 12, 2025 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Brasil S.A., com a garantia da União e das outras providências. Destino. Os projetos mencionados serão encaminhados à Procuradoria Jurídica para as providências. Correspondências enviadas. Ofício número 33 de 2025, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica a aprovação dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei Ordinária número 7 de 2025 do Executivo, revoga a Lei Ordinária 1094 de 2001 e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 9 de 2025 do Executivo, altera a Lei 594 de 1993, que nomeia as vias públicas do bairro Centro. Projeto de Lei Complementar número 13 de 2025 do Executivo, que revoga o parágrafo 2º do artigo 13 da Lei Complementar número 1025 de 2001 e das outras providências. Projeto de Lei Complementar número 14 de 2025 do Executivo,
altera o artigo 1º da Lei Complementar 201/2023 e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 6/2025, de autoria da vereadora Idalete Richards, dispõe sobre a inclusão da Semana de Prevenção e Conscientização sobre o uso de drogas no calendário oficial do município de Ilhota. Projeto de Lei Ordinário número 7/2025, de autoria do vereador Márcio Vladimir Pontioli, institui o Programa Municipal de Incentivo ao Turismo Sustentável no município de Ilhota e das outras providências. Projeto Ofício número 34/2025, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica a aprovação das proposições e indicações de número 227 a 240 de 2025 e pedidos de informação número 241 a 255 de 2025. Destino: as correspondências acima citadas vão aos arquivos da Casa, à disposição dos senhores vereadores. Indicações. Indicação 256 de 2025 do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência que seja realizada pelos agentes comunitários uma pesquisa durante todas as visitas domiciliares, visando obter dados sobre o número de munícipes que não possuem transporte próprio e que seriam usuários de um transporte público, caso a administração pública implantasse o sistema de vans nos bairros da cidade. Indicação número 257 de 2025 do vereador Roberto Hércules Geraldo Oliveira. Solicita-se a Vossa Excelência que realize a pavimentação asfáltica para as ruas Fernando Carlos Coelho e José Victor Mendes, no centro de Ilhota. Indicação 258 de 2025 do vereador Delcio Dário Custódio. Solicita-se a Vossa Excelência que providencie a instalação de um ponto de ônibus na rua José Isidro Vieira, em frente ao número 596 da residência do Sr. Júlio. Indicação número 259, 2025, do vereador Delcio Dário Custódio. Solicita-se a Vossa Excelência que seja providenciada a instalação de um toldo na creche Professora Giana, partindo do portão principal, localizado em frente para a rua Leoberto Leal, até a Secretaria da Unidade Escolar. Indicação 260, 2025, do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência colocar braços de lâmpadas na rua Silvestre Silveira Ramos, na proximidade da fábrica do Sr. Alcides Félix, artefato de cimento, até a proximidade do letamento de escos no bairro Missões. Indicação 261, 2025, do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência fazer a entrada de cada residência da rua Maura Dutra Lessa, no bairro São João, devido ao asfalto que está ocorrendo por toda a rua. Está difícil acesso a cada residência por o asfalto ser mais alto, devido às suas entradas da residência ficarem mais baixas. Indicação número 262, 2025, do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência o conserto de lâmpadas públicas no bairro Minas, na rua Vereador Alcides Gonçalves, da sua extensão próxima a Vale do Ouro, firma de pescadas até Alcides Polidório, na numeração entre 2005 a 1600. Indicação número 263, 2025, da vereadora Rosemary de Souza. Solicita-se a Vossa Excelência que o Poder Executivo encaminhe a esta Casa Legislativa projeto de lei instituindo a Lei Municipal de Incentivo à Cultura e ao Esporte, oferecendo incentivo fiscal para empresas da cidade, permitindo que o contribuinte destine até 20% do ISS para projetos culturais e do esporte aprovados, com abatimento de 100% do valor. Destino: as indicações acima citadas serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo. Pedido de informação.
Pedido de informação do 26/2025 da vereadora Vandeléia Richards Werner. Solicita-se a Vossa Excelência informações acerca do prazo para ocorrer uma licitação visando a compra de placas de identificação com CEP para todas as ruas nomeadas em Ilhota, no ano de 2024. Destino: os pedidos de informações acima citados serão encaminhados ao chefe do Poder Executivo. Portarias. Portaria número 5/2025, na mesa diretora, que concede férias ao servidor que especifica. Portaria número 6/2025, da mesa diretora, que determinadas as datas das sessões ordinárias para os meses de maio e junho. Destino: as portarias acima citadas vão aos arquivos da Casa, à disposição dos senhores vereadores. Publicação no site oficial deste Poder, ainda publicado no DOM, Diário Oficial do Município de Santa Catarina. Resoluções da MD. Mesa diretora. Resoluções da mesa diretora número 5/2025, da mesa diretora, que dispõe sobre a nomeação da comissão de avaliação de desempenho pelos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da Câmara Municipal de Ilhota. Destino: a resolução de mesa acima citada vai ao arquivo da Casa, ao poder dos senhores vereadores, à disposição dos senhores vereadores, publicado no site oficial deste Poder, ainda publicado no DOM, Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina. Obrigado, vereador. Comunico que neste momento, considerando o artigo 36 do inciso 5º do Regimento Interno, estão encerradas as sessões para o uso da palavra no grande expediente. Neste momento passaremos à ordem do dia. Nada consta. Neste momento passaremos ao grande expediente. Com o uso da palavra, vereador escrita Lex, para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente e quem nos assiste pelas redes sociais. Hoje subo aqui nessa tribuna para falar um pouquinho sobre o meu projeto que foi em votação semana passada, que eu não estava presente devido a problemas de saúde. Então, eu quero fazer aqui a justificativa e agradecer a todos os vereadores que votaram sim por esse projeto. Fica instituída e incluída no calendário oficial de eventos do município de Ilhota a Semana de Prevenção e Conscientização sobre o Uso de Drogas, a ser celebrada anualmente na semana do dia 26 de junho. Artigo 2º. São objetivos da Semana Municipal de Prevenção e Conscientização sobre o Uso de Drogas: primeiro, proporcionar conhecimento e conscientização sobre o uso de drogas, tóxicos legalizados, fumo, álcool e outros, e sobre a dependência química e seus efeitos, consequências, prejuízos sociais e demais implicações negativas. Segundo, divulgação de informação sobre iniciativas bem-sucedidas de recuperação e inserção social de usuários e dependentes. Terceiro, apresentação e divulgação de programas e ações que podem ser promovidas pelo poder público para atendimento de usuários, familiares e dependentes. O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente lei.
Justificativa. O presente projeto de lei institui a Semana de Prevenção e Conscientização sobre o Uso de Drogas no calendário oficial de eventos do município de Ilhota. A escolha da data, 26 de junho, vai ao encontro da orientação do Dia Internacional de Combate às Drogas, instituído pelas organizações das Nações Unidas em 1987. O objetivo desta semana é dar evidência à problemática das drogas lícitas e ilícitas, a partir do alerta e conscientização da população sobre os malefícios decorrentes do uso indevido dessas substâncias, que afetam tanto o indivíduo como a sociedade, destacando a importância da prevenção e do tratamento da dependência. Com o aumento do uso das drogas, aumentam também as mazelas sociais, como famílias destruídas, ingressos no mundo do crime, maior número de moradores de rua, etc. A Semana de Prevenção e Conscientização sobre o Uso de Drogas contribuirá com a prevenção, objetivando impedir a ocorrência de um problema ou agir antecipadamente para evitar que um problema se agrave, a partir da disseminação de informações a respeito do tema. Incentivando atividades e eventos que busquem trazer conhecimento, consciência e estimular o cuidado próprio e com os familiares. As drogas trazem muitos danos à sociedade. Esses danos podem incluir problemas de saúde de longo prazo, incluindo problemas de saúde mental, lesões, violência, dependência, uso indevido de substância e até provocar mortes. Isto sem mencionar os outros custos para a sociedade, como o custo dos cuidados à saúde, os acidentes de carro, decorrente do uso indevido de drogas ou álcool, violência doméstica, evasão escolar e aumento das taxas de criminalidade, entre outros. Ações de prevenção e conscientização sobre o uso de droga devem ser constantes, pois existem motivos que levam ao uso das drogas: traumas, decepções, perda, experimentações e etc. A gravidade dos danos causados pelo uso indevido de drogas lícitas e ilícitas tem grande impacto social, tornando-se um grave problema de saúde pública. Esforço na prevenção e conscientização sobre o uso de drogas oferece resultados melhores e mais econômicos para a sociedade. Por todo esse esforço, agradeço a todos os vereadores que votaram sim a este projeto. E hoje eu até estava conversando com uma pessoa, até quero convidar a vereadora Marluzinete para a gente ir na educação. E assim, de repente, daqui a pouco pegar um ônibus e levar essas crianças para visitar a casa de recuperação, Isso vai chegar lá, ver aqueles jovens. Então, eu acredito que isso, nós temos que começar a trabalhar mais a prevenção, porque são muitas famílias destruídas por este mal. Então, agradeço a todos vocês que semana passada votaram sim para o meu projeto. E aproveito para desejar a todos uma santa Semana Santa e uma feliz ressurreição. Boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Eu convido o vereador Odair para sentar no lugar do vereador Delcio para darmos a palavra na tribuna neste momento. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os meus colegas vereadores. Boa noite a todos que se fazem presente hoje aqui na Câmara e aqueles que nos acompanham pela rede social. Eu, desde o início do ano, eu não cobrei nenhuma vez aqui a questão da iluminação pública, porque eu acreditava que tinha um problema acontecendo na prefeitura. Eu, por estar lá dentro, eu sei o que acontece. Então, eu não cobrei por conta disso. Sabia da dificuldade que o prefeito estava enfrentando para conseguir colocar em dia essa situação.
e não fiz nenhuma cobrança. Porém, agora a desculpa acabou. Não tem mais como a gente segurar. Eu venho cobrando todo dia do secretário, do seu Tonho, e já estou até com pena dele, porque muita gente cobrando, e a coisa não está funcionando, não vai para frente. Ele me relatou esses dias que a empresa veio para Ilhota um dia e está mandando funcionários que não entendem do assunto, não sabem trabalhar. Tanto é que ele me relatou que o funcionário um dia fez 4 lâmpadas na cidade. Ele trabalhou o dia todo para trocar 4 lâmpadas. Então é impossível a gente admitir algo nesse sentido. Que uma empresa venha para Ilhota, participe de uma licitação, ganhe a licitação, sabendo o problema que os munícipes estavam enfrentando com falta de iluminação pública, e coloque justamente profissionais que não entendem do assunto para prestar esse serviço. E a população está aí no escuro ainda, e eles fazendo 4 lâmpadas por cada vez que vem, que é 2 vezes por semana. E isso porque nós estamos com um tempo bom ajudando, né? E a hora que o tempo piorar e a gente pegar um momento de chuva. Então, nós precisamos fazer alguma coisa, né? Eu contei ontem, indo para casa, na minha região, do loteamento Ilha Bela até o loteamento Schneider, nós estamos com 32 lâmpadas queimadas. Só nesse pequeno trecho da rodovia, sem contar dentro dos loteamentos, só na rodovia. 32 lâmpadas queimadas. Se ele seguir esse ritmo de fazer 4 por passada, ele vai levar mais de um mês só para fazer aquele trecho da rodovia. Então isso é impossível. A gente não pode mais admitir isso, né? Se a empresa não dá conta e ela não consegue colocar profissionais qualificados e eficientes, então que desista e deixe o segundo colocado da licitação tocar, né? Então eu peço ao presidente, eu venho requerer, senhor presidente, que convoque os responsáveis da Mercolux para que segunda-feira que vem, ou na terça-feira que vem, antes da sessão, se façam presente aqui para dar algumas explicações para nós vereadores, o que está acontecendo no município, por que essa situação está se prolongando tanto, né? Então é um pedido que eu faço aqui, um requerimento. Se puder ser aceito, eu agradeço muito. Agora, mudando um pouco de assunto, trazer uma coisa boa aqui para os nossos munícipes. Hoje faço uso dessa tribuna para, com muita alegria, convidar a todos os ilhotenses para um momento muito especial de nossa cidade: o retorno da tradicional encenação da Paixão de Cristo, a qual acontecerá nesta sexta-feira, dia 18 de abril, às 19 horas, no pátio em frente à gruta, no centro de Ilhota. Após alguns anos de pausa, seja por dificuldades logísticas ou pelos tempos desafiadores que a pandemia nos trouxe, é com uma imensa alegria que veremos essa tradição viva novamente. A encenação da Paixão de Cristo não é apenas um evento religioso, é também um verdadeiro espetáculo de fé, arte, cultura e união de uma comunidade. É um momento que emociona, que toca corações e que, acima de tudo, valoriza a identidade de nosso povo. Mais do que representar uma história milenar, o grupo de teatros Amigos de Jesus estará mantendo viva uma expressão artística que transforma, que educa, que sensibiliza. A cultura é um pilar essencial do desenvolvimento social. O teatro, em especial, tem o poder de provocar reflexões, de resgatar valores e de fazer olhar para o outro com mais empatia. Ao apoiar eventos como esse, estamos também incentivando nossos jovens a ocuparem esse espaço. Portanto, convido a todos os presentes, bem como toda a população de Ilhota
e da nossa região a prestigiar esse momento emocionante no próximo dia 18. Que possamos juntos renovar nossa fé, fortalecer nossos laços e reconhecer o valor imensurável que a cultura tem em nossas vidas. Espero poder contar com a presença de todos nesse dia. Que Jesus Cristo ressuscite em cada família aqui de nossa cidade, que nós precisamos disso, precisamos de Jesus em nossa vida. E que Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado, vereador. Dando continuidade, convido o vereador inscrito Fabrício para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, população aqui presente, quem nos assiste pelas redes sociais. O que me traz nessa tribuna hoje é sobre um assunto muito importante que está ocorrendo na nossa comunidade, no bairro de Minas. Ali é onde o pessoal procura a unidade básica de saúde e está sem poder fazer extração de dente, né, por causa de um compressor de sucção que na hora da pós-operatório tem que sugar a saliva, o sangue e tudo mais, então não dá para extrair o dente. Essa indicação foi feita em janeiro, dia 14 de janeiro, e até agora não foi feito esse pedido lá. Então, já vem com essa questão desde dezembro, o pessoal não podendo fazer extração de dente por causa dessa solução. E o dentista que está lá, quer dar uns parabéns para ele, é um profissional muito atuante, muito simpático e muito atencioso. Então, a gente tem que dar um suporte para não perder profissionais desse tipo, né? Então, ele me pediu até, eu levei a minha mãe para fazer uma extração de dente lá, ele me pediu que pedisse para arrumar na época esse compressor, pediu também para arrumar o computador dele e pediu também para pôr alguém para auxiliar ele. Então essa é uma questão. E a outra questão também de agradecimento também, né? O prefeito está fazendo o asfalto ali na rua Mauro Dutra Lessa, aonde será de grande importância para a comunidade. Quero dar os parabéns para o prefeito, para a empresa que está fazendo também, a empresa Amorim, Andrade Amorim. Então está sendo um serviço de muita boa qualidade, tubulação adequada, nos córregos certo, com cabeceira e tudo mais. O asfalto também está sendo bem compactado, então a gente fica feliz. E também outra questão aqui, falando em asfalto, na rua Bruckveld ali está uma enorme catástrofe na centro da rua, no número 2515, precisa pôr um pouco de asfalto ali, devido esse buraco está bem no meio da pista, pode provocar um acidente com quem transita de moto e tudo mais ali. Então também quero deixar aqui a minha consideração final. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Obrigado, vereador. Não possuído mais vereadores inscritos para a parte final do grande expediente, será concedida às lideranças partidárias e do prefeito. Líder do PP?
Vereadora Vanderleia Richaver, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, né? Boa noite especial ao nosso comandante Ranquelotti, né? O subcomandante Vieira e as nossas meninas bombeiras, né? Maravilhosas que estão aqui nessa noite. Não tem como a gente não falar da empresa Mercolux, né? 4 anos que eu estou aqui nessa casa, gente. Não dá para nós aceitar da gente ter que ficar implorando por uma troca de lâmpada. 4 anos, tá? Porque quero deixar bem claro que esse problema, essa situação é de longa data. Isso eu estou falando de 4 anos eu como vereadora. De ter rua lá, situações de tu ficar pedindo, implorando. Então, assim, a gente fica triste de saber que continua a mesma empresa. Então, temos que chamar, nós temos que tomar providência. Todos os vereadores, nós não podemos mais fechar o olho para isso. Porque não é só troca de lâmpada. Quantos canecos que tem que colocar mais? Porque está uma escuridão. E quantas vezes eu falei nessa casa, nesses 4 anos, o que fizeram com o dinheiro da COSIP? Porque não é pouco. E eu sei que esse dinheiro entrava direto nos cofres da prefeitura. Então, assim, a nossa população não merece ter que ficar implorando por uma coisinha tão simples que nós pagamos. Então, não podemos aceitar realmente de nós se unir. Então, assim, realmente, se não der certo, tem que tirar essa empresa. Não podemos mais aceitar uma empresa tão ruim, tão péssima, porque o trabalho deles é de muita má qualidade. Hoje mesmo, várias pessoas entraram em contato comigo, é só gente reclamando. Gente, tem uma vergonha, tanta sacolinha pendurada nos postes. Isso é uma humilhação para o nosso povo. Nós não merecemos passar por isso. Então, nós vereadores, juntamente com o executivo, que na graça de Deus nós estamos com o executivo que tem diálogo e sei que ele vai estar junto com nós todos os vereadores, para quê? Para nosso povo não ter que ficar mais se humilhando tanto para uma simples troca de lâmpada, que é dever e obrigação do município manter esse serviço de boa qualidade, porque o povo paga e paga muito. Uma boa noite a todos, fique com Deus. Obrigado, vereadora. Liderança do PL, vereador Vanderlei José Costa. Liderança do PSD, vereador Juarez Antônio da Cunha. Com a palavra, vereador Juarez. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, a comunidade que nos assiste. O bombeiro Ranquelotti, cumprimento dos outros demais pessoas aqui no auditório. Já vou começar por esse assunto da iluminação. Já é um assunto que a gente vem debatendo desde o começo do ano, né, Chico? E nós estávamos com o problema do sistema, mas foi arrumado o sistema, foi feita a licitação e a mesma empresa ganhou, né, a Mercolux. Conversei com o prefeito, que não vem dando resultado, conversei hoje com ele está já tomando providência, está vendo juridicamente o que pode ser feito, ou a segunda colocada assumir, para eles resolverem essa situação. Queria trazer um assunto aqui, que vem chamando muita atenção no município, que é um problema, a nossa ciclovia. A ciclovia hoje, na frente do Comprão ali, não tem como passar mais de bicicleta ali. Saída de muitos veículos ali do mercado, e as bicicletas não conseguem atravessar, e a ciclovia, no meu ponto de vista, teria que ser do outro lado da estrada, da BR, na beira do rio ali. Porque as entradas de rua são todas desse lado de cá, né? Do lado direito. Então, hoje eu conversei com o prefeito, ele também está vendo sobre esse assunto. Tem muita gente, está perigoso na verdade, de acidente, está bem complicado ali, atravessar por aquele lado ali. Queria também, fiz um pedido essa semana, só que com essa chuva complicou um pouco, ali passar uma máquina ali nas ruas da Invasão, no bairro Vila Nova ali. E também tenho observado muitos lotes dentro do município, que o pessoal está jogando entulho,
os proprietários não cercam, não limpam, e eu acho que as pessoas também têm que denunciar e a prefeitura notificar esses donos desses lotes aí, e também para a prefeitura poder limpar, porque só notificando e para a prefeitura poder limpar e depois estar cobrando, né? Porque às vezes só cobrar dessas pessoas que são os proprietários, às vezes eles não limpam. Então tem que ter uma, como se diz, doer no bolso um pouco para ver se esse pessoal começa. Porque fica complicado, dengue, animais, bicho que se cria ali, barata, tudo quanto é coisa que não. Também queria falar sobre parabenizar a vereadora Lete pelo projeto de conscientização da droga, né? Quer dizer, Lete, está certa, a gente tem que tomar providência antes de acontecer. Depois já se torna bem mais difícil. Quem acompanha isso aí sabe que depois que cai nessa situação da droga, é mais fácil hoje conscientizar nos colégios, em casa, fazer outros, do que depois. Depois é bem difícil. Praticamente são poucas as pessoas que conseguem se recuperar. Por enquanto seria isso. Obrigado a todos. Obrigado, vereador. Liderança do MDB, Roberto Herco Geraldo de Oliveira. Líder do governo, Rosemary de Souza. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Rosemary. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, pessoal da casa, pessoal que nos acompanha aí hoje, e também o pessoal do bombeiro, né, que veio nos prestigiar também. Quero dizer, Lete, também parabéns pelo teu projeto, né, eu acho um projeto muito importante, né, a gente faz um projeto e manda para lá, a gente também vai correr atrás, né, Lete, para poder que isso lá na prática seja feito alguma coisa, né. Antigamente a gente tinha aquele programa do ProERD, ano passado a gente já foi até em Florianópolis conversar lá na polícia, tudo para ver o que a gente podia fazer para retornar para a escola, porque é um programa assim, muito forte, muito impactante para as crianças. Eu dei aula para o 4º ano, quando eu dava aula lá na escola, chegavam os policiais lá e as crianças adoravam, era aula assim, bem interessante, eles traziam muita conscientização de droga, de bebida, sabe? Então a gente tinha que tentar ir de novo, né, Lete, ver se a gente conseguia trazer novamente para o nosso... Ou então a gente cobrar um pouco mais da educação, como agora tem esse projeto dela, da Lete, a gente pode tentar ver com a educação o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode gerar uma campanha, né? Mas mesmo assim o programa era muito bom para as crianças, né? Então a gente... E a questão da iluminação pública também, a gente está sofrendo bastante, né? Nós fomos daqui a Florianópolis ontem à noite com o prefeito Joel, e eu e a Lete e o Betão, a gente foi conversando, né, sobre isso, que não dá mais para aguentar a situação. Nós lá no nosso bairro Pedra de Molar, por exemplo, olha, muita escuridão lá. E os pais vêm direto reclamar para cima da gente, vêm cobrar, né? E a gente cobra deles, mas até agora nenhuma ação. Aí o prefeito disse que também vai ver o que vai fazer para resolver essa situação. Porque as crianças saem do colégio 10h30 da noite, lá no Valério Gomes, e tudo escuro, os pais ficam muito preocupados, né? Ficam cobrando e realmente tem o direito, né? Todo mundo paga a taxa, então também quer que as coisas, né, que tenha manutenção. E a gente não pode mais aceitar isso. Não pode mais ficar quanto tempo? Nós já estamos indo para maio, metade do ano praticamente, sem iluminação dentro dos bairros. Nosso bairro lá é um bairro que necessita muito, né, por conta do colégio. O Joel até comentou com a gente de cobrar para fazer um mutirão, né, com essa empresa, né, para ver se resolve de uma vez, para depois só mantendo a manutenção. Porque senão vai chegar Natal e não está tudo escuro ainda. Então a gente também está vendo essa situação, né? Então é isso, por enquanto, uma boa noite a todos vocês. Obrigado, vereadora. Não havendo mais lideranças para fazer uso da palavra, neste momento passaremos às explicações pessoais. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra. Com a palavra o vereador Vanderlei. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Quero também aqui agradecer a presença do comandante Rampelotti, juntamente com a sua equipe. Sejam bem-vindos. Estamos aí
vou ajudar o bombeiro também, a cada um que está presidindo nesta casa, os que nos assistem pelas redes sociais, uma boa noite. Queria aqui abordar um assunto que é relevante no nosso município. Nós estamos aí com algumas notícias que vamos receber algumas chuvas fortes nos dias que está a prever aí. Então eu queria pedir à nossa lei de governo. Nós temos um sério problema aí no bairro Vila Nova, que cada chuva que dá um pouquinho acima da média, ela enche e depois de 40 minutos vai embora, fica o prejuízo, fica o rastro, fica o problema sério ali. Mas quando ela é feito a limpeza da vala que liga o bairro Vila Nova, passa dentro do terreno, o antigo terreno ali do seu falecido Zé Killer, ali ela obstrui, porque tem os animais que quando eles estão andando, são animais pesados, e ele vai acarcando e o barro vai fechando e a água fica sem passagem. Também ali o crescimento de algumas ervas como a braquiária e acaba obstruindo. Então tem que manter limpo, porque mantendo limpo ali um pouquinho, a água vai ficar desnível, e isso com chuvas o problema não é tão grande, não é que resolve o problema, mas ameniza. Então se você pudesse estar aí vendo junto ao governo, para que isso fosse feito nessa semana ainda. Nós vamos estar aí também agora em feriados, né, onde pessoas recebem visita ou vai visitar alguém, e não seria nada agradável você visitar um parente ou um amigo, quando voltasse sua casa tivesse sido invadido por água. Não, é aqui da Vila Nova. E todas as entradas também aqui da Ilhotinha, do bairro Ilhabela, todas as valas que dão acesso ao rio, que fossem limpas, para que isso escoasse com mais tranquilidade. Também quero estar aqui parabenizando o Delcio pela sua atitude. Eu acho muito lindo a encenação de Cristo, porque é uma época que relembramos a morte de Cristo. Hoje, muitos papéis têm se invertido, por isso estamos em parafuso. Nós sabemos que os 40 dias da Páscoa, ela antecede a morte e ressurreição de Cristo. E muitas crianças hoje não esperam, não sabem o que é morte e ressurreição. Eles esperam um coelho para trazer ovos da Páscoa. E a gente entra também na brincadeira, e daqui a pouco o verdadeiro sentido da palavra Páscoa passa batido, e o que mais as nossas crianças esperam hoje é um ovo de Páscoa, enquanto na realidade é para nós relembrarmos a morte, a paixão, o sofrimento de Cristo, que não foi um sofrimento qualquer. Ele não morreu por causa própria, ele não morreu por uma causa pessoal, ele morreu por nosso amor. Ele morreu para que hoje nós tivéssemos esperança de vida eterna. A morte de Cristo só nos trouxe esperança. A Bíblia diz que o homem pecou e estava instituído da glória de Deus, mas pelo homem veio o pecado, mas pela própria humanidade do homem, Jesus Cristo se fazendo carne e habitando entre nós, morrendo por nós, veio também o perdão dos pecados. E agora nós, com o direito de sermos perdoados por Cristo, temos esperança de vida eterna. Então, Delcio, parabéns. Hoje é algo que vem em encontro ao que a nossa querida Leti também trouxe. Esse projeto, que é um bom projeto, Leti. Eu ajudo e sou representante de uma instituição que tem ilhota de recuperações de drogas com 66 homens. E eu sento ali e às vezes penso e sempre começo a ouvir alguma história. Cada um tem uma história. O pai matou a mãe e ele se desesperou e foi para as drogas. Isso é uma história. Outra, de repente, para ouvir a história, ele diz: olha, nunca tive amor de pai e de mãe, não tive nenhuma responsabilidade com a comunidade, e o primeiro que me convidou foi o traficante. Eu fui para as drogas, hoje estou aqui, não tenho solução, já perdi a família, e cada um é uma história diferente. Então, para cada caso há uma solução, e às vezes a solução não está no final. Hoje a gente tem, de cada 100 pessoas, a gente tem um relatório, eu acompanho muito, porque hoje a gente está acompanhando todas as pessoas que vêm para o nosso município
para deixar claro ali no Resgatando Vida, nós monitoramos e assim que se ela quiser sair, ela sai, mas ela volta para a cidade dela, não fica no município. A gente está monitorando e aí ela volta para o município. Hoje, de cada 100 pessoas, 2 ou 3 se recuperam. De 100, temos 1 ou 2% que se recuperam. Então, mas quando tem a base da família, é mais fácil para ser controlado, para ser escondido desse mal tão grande que vem acabando com o nosso jovem, que vem destruindo com as famílias, porque uma família que tem uma pessoa usuária, ela sofre muito. Então, parabéns, Lete, e conte com a gente, porque a gente puder fazer, porque quando fala de família, fala de sentimento, fala de sociedade. A sociedade, ela está envolvida 100% na família. Então, eu queria deixar aqui esse recado e conte com a gente. Obrigado, Nelson, obrigado, Lete, a cada um dos vereadores. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Senhor presidente, A palavra a vereadora Lete. só quero parabenizar você, Delcio, também por esse... E quero confirmar minha presença nesse teatro. E a minha filha de Gaspar também vem. Hoje a minha cunhada, a minha sobrinha, que é arquiteta em Gaspar, ela já disse: tia, nós também vamos, então vamos se fazer presente. E convido, reforço a todos, para participar, porque realmente é muito lindo e está precisando isso, A gente sente, independente da igreja que seja, mas a gente tem que levar os filhos, os netos na igreja, Porque senão, como diz o Vanderlei, vira tudo uma bagunça, a gente não acredita mais nada. Então, assim, eu creio sim muito em Deus, estou muito temente a Deus. Sou filha da saudosa Dona Ica, que hoje ainda, às vezes, final de semana eu dava do meu pai. Eu liguei a televisão na rede Aparecida e estava o bispo lá, o Dom, que era de Joinville, Dom Gregório. E ainda é difícil para mim, 5 anos que a minha mãe faleceu, e ainda é difícil para mim, na casa dela, eu ligar a televisão na rede Aparecida, e é difícil agora que eu estou conseguindo, porque ela foi um exemplo para nós, Ela tinha um joelho, um dia desse eu ia até postar uma foto, ia mandar para o personagem para ele postar o joelho da minha mãe. Ela tinha a pele bem branquinha, ela nunca pegou sol, e era escura assim, Daí um dia a gente disse: mãe, o que é essa mancha no joelho, Porque a gente sabia que não era de limpar, de andar de joelho, Porque ela não fazia isso, tinha quem fazia o pesado para ela. Daí ela disse lá no hospital, ela disse assim, de rezar. Então, assim, eu sou muito grata, eu digo assim, a família, que preza, que leva os seus filhos para a igreja, dificilmente ela vai chorar, Ela vai, assim, sofrer. Tem quem cai, Mas a gente tem mais força para se agarrar nos problemas e enfrentar isso, Então, te parabenizo, o Deus pode contar com a minha presença lá. E também já quero aproveitar e convidar todos que no próximo domingo temos, Wandy, a nossa festa lá na nossa paróquia, Nossa Senhora da Glória. E são todos convidados, missa sexta-feira, sábado, domingo, Então estão todos convidados, vão ser muito bem recebidos lá pela gente. E também agradecer ao prefeito Joel, que está dando continuidade ao trabalho do prefeito Dida. Ali no Bom Central toda a obra gera transtorno, E ele está executando aquele novo trecho ali de asfalto, naquele calçamento. E então, um monte de gente, Méria, da Florianópolis. Tem bastante coisa boa que está para acontecer, Méria? A gente não vai falar, porque não, tem que esperar primeiro o dinheiro entrar na conta para depois, Mas acredito que vamos ter boas notícias e eu digo sempre, eu vinha de Gaspar, eu estava com bastante dor no peito hoje, até eu tenho que procurar um cardiologista. As meninas da Câmara estavam brincando até comigo, que eu falei umas besteiras ali, que eu achava que daqui a pouco eu... Mas assim, eu vinha pensando assim, que a política para mim, ela só faz sentido se for, para a gente melhorar a vida das pessoas, de alguma forma. Caso contrário, não faz sentido nenhum para mim, tanto que provavelmente daqui a 4 anos, na próxima vida me mata. Eu sempre falo que eu não irei mais, vou 2 vezes, vou dar chance para outra pessoa. O Dida principalmente, manda a Lete calar a boca. Mas assim, não é minha. Eu acho assim que dá chance ali para outro, tem outros que querem, a gente também, estou com 60 anos, marido com 70 e poucos anos. Então, mas assim, eu acho que a política só faz sentido se a gente for trabalhar sério, honestamente, olhando o olho das pessoas, falando a verdade,
falando o que agrada, o que não agrada, né? Para isso eu tive bons exemplos e quero, né, Alex? O Alex fala na sua cabeça. E nunca vou, quando eu estiver aqui, eu vou sempre falar na Dona Ica. Uma boa noite a todos e fique com Deus. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? A palavra ao vereador Delcio. Mais uma vez, boa noite a todos. Queria parabenizar também a LET pelo projeto de lei, né? Um assunto muito importante realmente, como todos já frisaram aqui, e precisa realmente que tenha a atenção de todos os vereadores. Eu entrei com duas indicações aqui e eu gostaria de explicar elas, né? A primeira, ela trata de um ponto de ônibus na rua José Isidro Vieira. Alguns moradores me chamaram lá semana passada e realmente tem uma demanda, tem em torno de umas 10 crianças que pegam um ônibus escolar lá e hoje não tem nenhuma cobertura. Até o vizinho da frente fez um lajota lá, uma estrutura embaixo para que elas possam ficar, mas não tem estrutura em cima, né? Então, no tempo, sol, chuva, elas ficam ali naquelas condições. Então, é uma demanda importante. Eu gostaria de solicitar ao executivo, ao prefeito, que, como todos já elogiaram, está sendo bem, nos atendendo muito bem, né? Que ele possa ver com carinho essa situação, para colocar esse ponto de ônibus lá o quanto antes, para sanar esse problema lá com as crianças. O segundo indicação que eu fiz, a segunda, ela diz respeito a um toldo na creche da professora Giana. Eu estava também semana passada em fiscalização ali nessa creche, e começou a garoar ali, e uma das professoras me chamou a atenção para isso. Disse: Delcio, as crianças param lá na estrada no ônibus e tem que andar todo esse corredor, elas acabam se molhando, as professoras vão lá buscar, acabam se molhando também, e fica depois na sala de aula, né, úmidas e às vezes até molhada mesmo. Então acaba trazendo um problema de saúde, né, para as crianças, para as professoras. Então eu queria solicitar isso também, que fizesse esse toldo na creche Giana, que vai ali da rua Leoberto Leal até lá na secretaria, para quando o ônibus parar ali na Leoberto Leal, eles possam ter esse caminho sem se molhar. Então essas as indicações que eu fiz para essa semana, e gostaria que o prefeito olhasse com carinho essas situações. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não havendo mais vereador que queira fazer as explicações pessoais, faça então as considerações finais desta reunião. Quero iniciar minha fala agradecendo a Deus por esta oportunidade, agradecer a presença de todos que se fazem presentes nesta noite, meu filho, a Tiama, comandante Rampelotti, os demais bombeiros voluntários, os nossos anjos da guarda, que estão sempre à disposição. Eles praticam a verdadeira caridade, porque a verdadeira caridade é aquela que você pensa primeiro no próximo, antes de pensar em si mesmo. E quando eles saem com uma ocorrência, é isso que eles estão fazendo. As pessoas que lá estão não pediram para estar lá, mas vocês que se formaram bombeiros pediram para estar lá e não se sabe que situação vão deparar ao chegar naquele local. Então que Deus possa estar sempre abençoando e protegendo vocês, nossos guerreiros bombeiros voluntários de Ilhata. Iluminação pública, todo mundo já falou. Lá atrás eu já falei, sou contra a Mercolux. Eles trabalham apenas 2 dias na semana, trabalham de dia, eles teriam que trabalhar à noite. Se chover, eles não vêm trabalhar. Eu briguei lá atrás para que o prefeito não fizesse a licitação, porque a cidade estava em calamidade, está quase voltando em calamidade, porque eles não estão dando conta, que fizesse um emergencial e teria solucionado o problema. E aí sim, depois de fazer a licitação, eles só manter, porque na situação que está, eles não vão dar conta. 2 vezes na semana,
a cidade está no escuro. Eu não sei se eles botam lâmpada de brinquedo, porque tocam a lâmpada hoje, amanhã a lâmpada sai queimada, né? Não sei se é um profissional que não está tendo qualificação, se o material não é de primeira qualidade. Alguma coisa tem que ser feita. Já colocamos na cabeça dele, pedi para ele para que compre um caminhão, para que o município mesmo faça, todos os dias, porque eles vêm segunda e quarta. Se chover segunda, fica para quarta. Se chover quarta, só na próxima segunda. Não vão dar conta nunca. Aí, se realmente o cara trocou 4 lâmpadas num dia, lascou. Eu tive semana passada na Boa Vista mesmo, acredito que foi resolvido lá. Eu contei 65 lâmpadas queimadas. Um trecho, da Dona Elza até na igreja da Boa Vista e até no outro setor onde morava o brother. Não dá para aceitar isso. As pessoas pagam pela iluminação pública e não tem. Então assim, ó, se eles não dão jeito, faça um emergencial para que a gente possa botar em dia. Não, ninguém vai ser punido por isso. Ah, não pode. Pode sim. Vai ter que se explicar? Vai. Mas se explicar que foi gasto X e não foi gasto Y, não tem problema nenhum. O que não pode é fazer um negócio superfaturado. Contrato emergencial, bota a iluminação em dia e pronto. E final do ano, compra um caminhão e manda essa empresa embora. Não tem esse negócio que a licitação não se derruba. Não está cumprindo. A população está penando com isso. Isso não é justo. Tem que ser resolvido com urgência. Não dá para ser assim. A mesma coisa vem brigando desde o ano passado com essa faixa de segurança, essa faixa de ciclista. Tem que ser na margem esquerda. Porque todas as entradas e saídas de ruas são na margem direita da rua. No lado de lá não tem nenhuma. Quem vem do Rio não vai entrar de carro para cá. Não tem mais a balsa. E a ponte passa por cima. Então tem que ser para o lado de lá. Tem que fazer a cidade essa faixa de iluminação, essa faixa de pedestre e de ciclista. Está uma vergonha. Não tem mais. Ali em frente ao confronto não passa 2 pessoas. Não tem como ser desse lado. Então tem que passar essa faixa de iluminação para o lado de lá, sinalizar todas as faixas de segurança, faixa de pedestre, lombada elevada, sinalizar todas, fazer um mutirão para evitar que o pior aconteça. E depois que acontece, não adianta mais lamentar. Tem que ser feito com urgência, sim. Passar, já que já não existe mais. Lá de cá não existe mais nada, está tudo apagado. Então já vai fazer novo, já faça para o lado de lá, repinte todas as faixas de segurança, todas as lombadas que tiver, todas as faixas de pedestre, faça a coisa acontecer. Tem que ser feito por gente. E a iluminação pública, a mesma coisa. Faz, não tem jeito, faz um emergencial e põe em dia. Porque senão, vem Páscoa, vem Dia das Mães, Dia dos Pais, vem Dia das Crianças, vem Natal, nós vamos estar no escuro. Eles não vão dar conta, e eles não estão nem aí. Porque vida ou não vida, eles estão recebendo. Tem que ser tomado, sim. Amanhã eu marquei para conversar com o prefeito, e tem vários assuntos, e esses dois, a faixa de segurança e a iluminação pública, são 2 fatores principais. Tem que ser resolvido. Para ontem. Não dá, nós estamos indo para o meio do ano. E não foi resolvido. A gente entende, foi trocado o sistema, foi feita a licitação. Lá ganhou a empresa que não, todo mundo queria que ela não ganhasse. E ganhou. E não resolve, não funciona. E é caro. Se o município fizer, é muito mais barato, muito mais rápido, muito mais prático. Então tem que resolver isso, sim, com urgência. Vamos falar de coisa boa. Amanhã começa a ambulância nova que eu consegui com o deputado Fernando Queiro, totalmente equipada, está emplacadinha. Amanhã ela começa a dar as primeiras voltas. Emplacar hoje. Então amanhã começa a ambulância a atender a nossa população. Que bênção, bombeiro, comandante e amigo Rampelotti. Tem uma promessa do deputado Vampiro de me dar uma ambulância. E eu tenho um compromisso que se essa ambulância vir, será doada para o bombeiro voluntário de Gata. Vamos torcer que ele cumpra a promessa que ele me fez. Ele não se elegeu na época, ficou primeiro suplente, mas ele me prometeu uma ambulância. E se a ambulância vir, será doada aos bombeiros voluntários de Gata. Então, vocês prestam um serviço excelente para a nossa população. E nada mais justo que se eu conseguir essa ambulância. E se não vier essa, eu vou tentar com demais deputados para a gente ver se consegue mais uma viatura para vocês poderem dar continuidade ao atendimento que vocês fazem à nossa população. A gente sabe que não é fácil, eu e o vereador Juarez, que trabalhamos na saúde, a gente sabe a correria que é atender para as pessoas, né? A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, mas a gente sabe o trabalho que vocês fazem. Então, parabéns para vocês, e se vir na ambulância, com certeza será encaminhada aos bombeiros voluntários para continuar o atendimento que vocês fazem à nossa população. Acredito nessa administração,
Acredito em cada um dos senhores vereadores que aqui está, hoje com a ausência do vereador Marcos, que foi a Floripa e não conseguiu chegar em tempo, né? Mas tenho certeza que, como eu, qualquer um de vocês está aqui para fazer o melhor, para dar o melhor de nós em benefício dos nossos munícipes e da nossa cidade. Tenho certeza que chegar ao final do nosso mandato, nós haveremos de dizer: essa foi a melhor Câmara. Porque todas que eu participei, e a 8ª com essa, eu sempre disse que foi a melhor Câmara. Essa vai ser melhor, e a próxima, aqueles que aqui estiverem, vai ser melhor que nós. Porque quem ganha com isso não é o vereador, não é o prefeito, não é o vice, e sim os nossos munícipes, a nossa querida e amada Ilhada. Era o que tinha para hoje. Agradeço a Deus por a oportunidade. Encerro a presente sessão e convoco a próxima sessão ordinária para o dia 22 de abril de 2025, terça-feira, 19 horas, horário regimental. Boa noite e fiquem com Deus.